Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Todos os domingos às 9 horas da manhã eu venho aqui responder para vocês algumas perguntas, né? Vão me deixando durante a semana lá no Instagram. Se você não me segue lá ainda, é Leandro 500 Pratas. E aqui eu falo de investimentos, em bolsa de valores, e ensino você a viver de renda dos seus investimentos, assim como eu consegui acumular um patrimônio que hoje eu posso viver da renda dos meus investimentos e agora a minha missão aqui é ajudar você a conseguir também. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e vamos lá para as perguntas, tá? Então, olha só, galera, temos algumas perguntinhas aqui. O que eu mais recebi essa semana, sem dúvida, foi sobre o Credit Suisse, né? Oportunidade ou cautela, o que vai acontecer com meus fundos, várias perguntas a respeito do Credit Suisse e os fundos imobiliários ali, né? O HGLG, HGRE, HGRU, todos os fundos que começam com HG. Gente, por mais que já foi bem debatido esse assunto, eu venho aqui também para tranquilizar vocês. Cara, não confunde o patrimônio do fundo imobiliário com o patrimônio do banco, tá? Eles não se confundem, eles não se misturam. Então, pode ser que quebre, pode ser que não quebre o Credit Suisse, por enquanto é só especulação. Se acontece, vamos pensar na pior das hipóteses aqui, se acontece de o Credit Suisse quebrar, beleza? O que acontece? O Credit Suisse quebrando, simplesmente os fundos HGLG, HGRU, todos os fundos que começam com HG, não serão mais administrados pelo Credit Suisse. Talvez seja até administrado pela mesma gestora, porque a gestora hoje do Credit Suisse, ela é um braço do Banco Credit Suisse, certo? A gestora do fundo HGLG, de todos os HGs, elas são um braço do Banco Credit Suisse. Se o Banco Credit Suisse quebra, pode vir o Itaú, pode vir a XP, pode vir qualquer outra empresa e comprar essa administradora, inclusive. E aí continua tudo como está, continua tocando, né? E na pior das hipóteses, simplesmente troca de administrador, tá? Ah, ninguém comprou, faliu, não vai nem ter mais administrador aqui, troca o administrador. E aí a questão é a gente avaliar qual é a qualidade do novo administrador que vai entrar para pegar esse fundo aí para gerir, né? Eu particularmente, eu invisto no fundo, em alguns fundos da HG porque eu gosto do patrimônio deles, né? Dos imóveis que ele tem ali, da carteira deles e muito também da gestão, né? Todo o histórico da gestão. Talvez eu não gostaria muito de ter que trocar essa gestão, tomara que continue, né? Mas a questão é, não existe risco de eu perder o meu dinheiro se o Banco Credit Suisse quebrar. Ponto. Beleza? Só para vocês ficarem mais tranquilos aí. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é assim, Leandro, como investir em dólar além de comprar ações americanas? Geralmente na corretora americana, né? Não sei se você usa aí Avenue ou se você usa a Passfolio, tem o Banco Inter, acho que tem também agora, a própria XP, né? Eu não sei como funciona em todos, mas por exemplo na Avenue que eu uso, eu tenho lá a conta investimento e a conta banking dentro da mesma corretora, né? Dentro da Avenue. Então eu posso decidir se eu deixo na conta investimento, que daí eu tenho que investir mesmo em ações, em REITs lá, né, americanos, ou se eu vou deixar na conta banking. A conta banking é uma conta corrente em dólar, certo? Então eu tenho investimento em stocks, em REITs, e eu também tenho alguns dólares que eu deixo na conta banking, porque primeiro quando eu não vejo muita oportunidade de investir lá fora, certo? Eu simplesmente quero ter os dólares parados ali, eu acumulo para quando eu vou viajar, beleza? Então tem esses dólares lá. Também para proteção, né? Contra uma possível desvalorização do real aí perante ao dólar. Então eu deixo parado esses dólares lá na conta bank, né? E você pode deixar quanto você quiser. Então para mim, a forma mais fácil de investir em dólares diretamente sem investir em ativos lá, né? Vamos lá. Leandro, a planilha do curso é ajustável para ver os valores em dólar ou em reais somente? Cara, a planilha ela não é travada para um tipo de moeda. Ela te mostra números, beleza? Ela vai te mostrar números ali. Se você quiser investir só em dólar e cadastrar direto os valores em dólar, você pode, em euro, qualquer moeda, certo? Agora, quando você investe no Brasil e também no exterior, é interessante que você escolha aí uma moeda para investir. Então, para isso, a planilha ela está configurada, principalmente a parte de investimentos no exterior, em dólar, tá? Eu vou até ver se eu abro aqui a planilha para mostrar essa parte aqui para vocês.
Deixa eu puxar rapidinho aqui. Vou pegar a própria planilha que eu uso para fazer os investimentos lá no YouTube. Olha só. A planilha aqui é o seguinte, ó. Ela tem aqui a parte de ações, FIIs, estoques, REIT, ETF e renda fixa, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui embaixo eu vou fazer o preenchimento. Quando eu tenho ações, por exemplo, eu vou fazer um investimento em Itaúsa aqui, eu só vou colocar o quê? A data, se foi compra ou venda, a quantidade, o preço e a taxa. Só isso, beleza? Agora, quando eu vou aqui em estoques, por exemplo, ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque eu vou ter a data, por exemplo, aqui eu tenho a NVIDIA, ó. Eu tenho a data, a compra, a quantidade, o preço que eu paguei em dólar, o câmbio e as taxas que eu paguei em dólar. E aí ela faz as conversões. Vamos dizer que você quer investir, usar essa planilha direto nos Estados Unidos e você só vai investir em estoques. Você pode, nem precisa usar essa parte aqui que eu faço a conversão de reais para dólar. Você pode cadastrar direto aqui, ó, as suas estoques, de maneira simples. Aí não existe conversão nenhuma. Agora, se você investe no Brasil, eu não tenho como controlar o meu patrimônio metade em dólar, metade em real. É por isso que eu fiz essa conversão de estoque que você vai converter de dólar para real, porque aqui na frente na aba patrimônio, quando eu venho olhar aqui, por exemplo, ó, estoques que eu tenho aqui, ó, eu tenho R$ 7.500 em estoques. Por quê? Porque eu preciso comparar quantos por cento da minha carteira está em estoques, quantos por cento está em fundos imobiliários. Para eu saber quantos por cento está em cada uma, eu preciso usar a mesma moeda. E nesse caso eu uso só o real aqui. Por isso que eu converto, a gente cadastra em dólar lá, mas ela converte em real para que eu consiga gerenciar em reais aqui no patrimônio. Até porque eu vou sabendo se eu tenho lucro não só com ativo, mas também um lucro cambial aqui nessa minha operação, tá? Então, basicamente é isso, beleza? Então tá, deixa eu ver a outra questão aqui. Olha lá. Você investe em cripto? Cara, eu tenho alguma coisa em cripto, sim, por alguns motivos que eu já coloquei aqui, né? Porque eu gosto da invenção que foi a criptomoeda, principalmente o Bitcoin. Porque eu vejo que é um ativo que está somente sobre a minha custódia, não tem jamais como alguém bloquear isso aí, né? Não adianta dizer o governo soltar uma lei lá, ó, proibida a negociação de Bitcoin, todas as contas estão bloqueadas. Isso é impossível tecnicamente, tá? Impossível. Só se derrubar a internet mesmo, e ainda que derrube a internet, eu não vou conseguir negociar, mas eu ainda estarei com os meus Bitcoins, tá? Então, controle total. Por esse motivo, eu tenho um pequeno percentual, que fica ali em 2%, no máximo 3% da minha carteira, tá? Coisa mínima mesmo. Vamos lá. Você gosta da Petrobras pensando em dividendos a longo prazo? Não gosto, porque a gente sabe que é uma estatal e é uma da estatal mais visada pelo governo, certo? Sempre especulação em cima. Então, o governo passado, do Lula, por exemplo, deixou a Petrobras destruída. A gente via lá bilhões de prejuízo, uma dívida bilionária que parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais solução a empresa. Era uma péssima empresa para investir. Chegou novos governos, né? Começou ali com o Temer já, alguma coisinha. Depois o governo Bolsonaro, eles transformaram a Petrobras, fizeram uma avaliação de todas as empresas que estavam no conglomerado Petrobras que não dava lucro, certo? Vende tudo isso aqui, pegaram aqueles cabide de emprego lá que os caras ganhavam milhões lá para não fazer nada, só porque era amigo de político, vai embora, bota gente técnica, transformaram a Petrobras de uma empresa bilionária em prejuízos se transformando numa empresa bilionária em lucro, que paga muito dividendos para seus acionistas e também para o governo, né? Muito dinheiro caindo na mão do governo para o governo fazer bom uso aí, como ele quiser. Agora, as propostas, por exemplo, do governo Lula já são mexer a Petrobras de novo, para baixo. E aí, esse lucro já não vai existir mais. Será que não volta, né? Se ele entrar, será que não volta aqueles cargos indicados, apadrinhados e coisa arada? Então, o que eu quero mostrar aqui para você é que a Petrobras, ela é muito sensível à política. Hoje a gente está num baita momento da Petrobras. Por quê? Porque o governo atual fez a Petrobras se tornar uma boa empresa.
Mas será que os próximos governos deixarão ela sendo uma boa empresa do ponto de vista do investidor? Não sei. É muita especulação em cima. Empresas boas, privadas, já é difícil, eu já tenho que estudar com cautela ali para tentar enxergar qual é o lado que ela está indo. Agora, a Petrobras não depende só do mercado que ela está, ela depende do sistema político brasileiro. Depende disso. Então, me gera muita insegurança e eu não consigo enxergar ela como um bom negócio para o longo prazo. Tá? Pode ser que ela seja uma excelente empresa no longo prazo, mas a questão é que depende do governo, certo? Ou se ela for privatizada. Se ela for privatizada, aí ela decola, né? Mas depende de todas essas coisas. Então, pode ser que dê certo, mas o risco é grande. Beleza? 500 mil no banco PJ. Abra uma conta PJ na corretora ou transfiro para o CPF? Bom, acho que tem algumas questões em jogo aqui. Tem a questão do debate que o governo vive querendo taxar os dividendos, né? Isso aqui é uma coisa que te prejudicaria, vale pensar nisso, porque se o governo taxa os dividendos, dependendo do modelo que for, se for de forma geral aí, na hora que você for resgatar esses 500 mil aí, você vai pagar bastante imposto em cima disso, né? Provavelmente ali uns 15%. Você teria que pagar de imposto em cima disso aí. E hoje, se você transfere esses 500 mil, você não paga imposto, né? E o dividendo é isento. Então, você não vai pagar imposto sobre isso aí, você já pagou dentro da empresa. Beleza? Essa é uma questão que vale a pena, acho, você avaliar. E outra questão aqui é o seguinte. Investir em ações por PJ, você não tem isenção dos dividendos. Então, os dividendos que as empresas vão te pagar vão entrar na sua PJ como lucro e você vai ter que pagar imposto sobre esse lucro. É diferente da pessoa física que é isento, tá? Então, você vai pagar imposto à toa aí, investindo por PJ. E mais uma questão ainda, você tem que ver com o seu contador, porque se a sua empresa, sei lá, vamos supor aqui que é uma loja de roupas, você tem que ter lucro vendendo roupas. E não recebendo dividendos de ações ou vendendo ações. Se você começar a receber muito dividendo e vendendo ações ali, vai confundir a personalidade jurídica da sua empresa e vai dar rolo. Então, o seu contador tem que ajustar isso caso você resolva investir pela sua empresa. Então, são essas questões aí, beleza? Quero fazer o curso antes de subir o preço. Por que vai subir? Boa pergunta. A gente trabalha aqui assim, ó, com um limite de pessoas, porque nós damos suporte. Certo? Tem muito cursinho por aí que não dá suporte, joga lá, deixa de qualquer jeito. A gente, galera, dá suporte para 100% dos alunos, 100% das perguntas. O que acontece é que devido ao último evento que a gente fez aí, entrou muita gente e continua entrando muita gente. E aí tá dando bastante trabalho aqui pra gente manter todo mundo com resposta. Então a gente dá uma filtrada, né? A gente tem que dar uma apertada aí na entrada para que a gente consiga manter a qualidade, entregar com a mesma qualidade que a gente sempre entregou aí para os nossos alunos. Então a gente sobe um pouquinho o preço mesmo aí para dar uma apertada no gargalo aí e segurar um pouco a entrada, né? A gente sempre quer o máximo de alunos possível, com certeza, né? Só que também a gente não quer que entre uma quantidade de alunos que faça com que a gente perca a qualidade aqui no atendimento e no suporte que a gente gosta de dar para cada um dos alunos, né? Pegar na mão ali mesmo e ensinar a investir. Então, esse é o principal motivo pelo qual vai subir, tá? No próximo mês aí, né? A gente vai ter o reajuste, beleza? Então, aproveita antes do reajuste aí. Só invisto em FIIs. Quantos FIIs devo ter na carteira? Cara, na estratégia de 500 prazos aqui a gente trabalha com gestão de risco. E quando você está montando a carteira, né, é isso que eu tenho aqui. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar bem rapidinho aqui para você entender o que eu tô falando. Olha só. Vou pegar isso aqui, fica melhor. Ó, quando eu estou montando uma carteira, por exemplo, vamos considerar só FIIs aqui, ó. Eu vou lá, eu estudo o fundo XP-MOL, por exemplo, estudei. E vi que ele tem um risco, mas tem a possibilidade de retorno. E eu decido que eu quero ter 5% dele na carteira. Isso aqui é gestão de risco, certo? Se eu vejo que ele é muito seguro, eu posso me sentir confortável em ter 6, 7, 8%. Se eu vejo que é muito arriscado, eu vou querer ter 2, 3. Dentro do curso eu ensino você a olhar todos os pontos para você enxergar o risco do negócio e aí vai determinar qual é o peso. Então veja que se eu tenho uma carteira mais arriscada, você vai colocar na média aqui 5%, 4% em cada ativo. Vai pedir uma carteira maior, uma carteira mais próxima lá de
de 20 ativos, talvez. Agora, se você pega só filé, todos eles você vai colocar aqui perto de 9%. Vamos dizer 10% cada um. Não, isso aqui eu posso ter até 10% da minha carteira. 10 FIIs vai formar sua carteira. Então, dentro da estratégia, aqui a gente trabalha com uma carteira de mais ou menos 10 a 20 ativos. Justamente por essa questão, porque a gente vai determinando o risco e quando, de acordo com o risco que eu vou colocando, quando fechou os 100%, deu. Então, tem alunos que fecham uma carteira com 12, outros fecham uma carteira com 18, outras com 22, certo? Mas vai depender do risco que cada um vai estipular ali. E é natural também que quanto maior o patrimônio, mais a pessoa fique desconfortável. Porque se você tem lá 10 mil reais, 10% em um ativo vai ser só R$1.000. Então R$1.000 não vai te quebrar. Mas tem alunos, por exemplo, que tem lá 10 milhões ou mais. Então se a gente fala de 10% em um ativo, eu estou falando de R$1 milhão em um ativo. Então é natural que um aluno que tem lá mais de R$1 milhão, ele não se sinta confortável em ficar tão perto de 10. Que é o meu caso, por exemplo, eu já não gosto muito de deixar minha carteira com algum ativo perto de 10. Talvez o ativo que eu tenho a maior posição está ali, eu acho, em 7% da minha carteira, né? Não mais que isso, tá? Porque senão já começa a incomodar um pouquinho. Beleza? Mas isso aí é uma coisa que você vai, conforme você vai evoluindo como investidor, vai evoluindo o tamanho da sua carteira, você vai sentindo esses ajustes. O importante é você saber o que fazer, ter uma estratégia, né? E a estratégia Quinhentas Pratas está aí para te ajudar com isso. Qual a melhor corretora para iniciar nos investimentos? Eu respondi essa pergunta porque, assim, eu já falei várias vezes de qual a melhor corretora. Porra, cara, não tem a melhor, né? Você tem que ver o que ela te oferece, certo? A qualidade da plataforma, dá uma olhada no Reclame Aqui lá, o que o pessoal está dizendo. E se ela cobra taxa, bota tudo na balança e vê o que é melhor para você ali. Agora, eu mais estou respondendo essa pergunta porque você falou assim, ó, iniciar nos investimentos. Qual a melhor corretora para iniciar nos investimentos? Não pense nisso. Não escolha uma corretora para iniciar. Escolha uma corretora para a vida toda. Porque você vai iniciar agora. Aí daqui a 5 anos você vai pensar, pô, já não sou mais iniciante, agora eu quero pegar uma corretora para ficar. Cara, é um saco trocar de corretora. Você tem que ir no cartório, você tem que pegar os documentos, preencher de 5 em 5 ativos lá. Então, pô, imagina que você tem 20 ativos na carteira, você vai ter que pegar o documento lá, 4 documentos de 5 em 5 ativos, vai ter que reconhecer a assinatura no cartório dos 4 documentos, pega de uma corretora, envia para outra corretora. Dependendo das corretoras, muda a burocracia ali. É um saco você fazer isso. Infelizmente, né, a B3, né, a liquidação poderia ser diferente, poderia facilitar esse processo, mas ainda não é, precisa de reconhecimento em cartório e tudo mais. Então, já pensa numa corretora que você vai ficar e não numa corretora para iniciante, beleza? Na sua opinião, existe melhor dia e horário para aportar? Cara, esquece isso. O melhor dia e horário é agora, é sempre agora, tá? Porque, imagina, velho. Você pega um gráfico, quer ver, ó? Eu vou até fazer esse exercício aqui, que eu vou falando, às vezes eu gosto de ir mostrando para você, né? Quer ver só? Eu vou puxar aqui no Oceans 14 mesmo. Vou compartilhar aqui com você, ó. Vou pegar a VEG, por exemplo, né? Que todo mundo fala que tá muito cara, toda a vida tá cara, que não sei o quê. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho a cotação dela. Olha só. Ela tá negociando aqui na casa de R$30, certo? Imagina o cara que comprou ela em 2009. No dia 27/10/2008, lá, ó, ela tava em 1,46. Depois ela subiu muito e foi para 1,90. De 1,46 para 1,90 é bastante coisa, certo? E aí fica aquela. O cara que comprou 1,90 é louco, né? Porque, pô, depois de sair de 1,40 para ir para 1,90, cara, é uma baita de uma alta. O cara é doido. Feliz desse doido. Porque hoje ele tá com uma ação que pagou dividendo pra caramba não, porque a VEG não é muito pagadora de dividendo, mas pagou bastante dividendo nesse processo, teve desdobramento, teve bonificação e tá ali com uma ação que vale R$30. Agora, tu imagina a loucura que é o cara ficar ali nessa, porque não vou pegar, porque subiu 20%, porque subiu 30%. Cara, longo prazo, ninguém segura. Não tem desconto que você consegue hoje
que vai ser maior que o retorno que você vai ter no longo prazo quando você investe em bons ativos e tem tempo para esperar. Eu estou falando aqui de 15 anos. Olha o que aconteceu. Agora, tu imagina a loucura do cara ficar esperando o melhor horário do dia. Eu pego aqui, no dia 27/11, o cara ficou 3 horas na frente da tela tentando pegar o melhor horário do dia para investir. Que diferença isso vai fazer? Isso não entra na minha cabeça quando eu olho um gráfico no longo prazo. Então vocês têm que parar de olhar assim, ó, com uma lupa no gráfico. Dá um zoom out, se afasta, vai para longe do gráfico. E aí vocês vão ver isso aqui que eu estou mostrando. Ó. Beleza? Esquece essas loucuras aí. Isso é coisa de day trade, né? Os caras ficam achando até o horário melhor para investir. É cada coisa que... Essas coisas aí só atrapalham, só estragam o mercado financeiro. Vamos lá. Fazendo o curso, a planilha é vitalícia? Sim. As pessoas sempre perguntam isso, porque como a gente dá o suporte dentro do curso, não tem como eu ficar te ajudando pro resto da tua vida, né? É porque eu não quero isso, eu quero que você chegue lá 1 ano com a gente, aprenda e vá embora, segue o teu rumo, certo? Então o acesso ao curso é de 1 ano. Agora, a planilha é sua para sempre. Uma vez que você fez a cópia, é sua, né? Você pode fazer uma cópia e dar para sua esposa, para o seu namorado, para o seu parente, para o seu amigo, pode. A planilha é sua, você faz o que você quiser depois que você fez uma cópia, beleza? Qual a sua estratégia para a proteção de cenário global? Você investe em ouro? Então, é o seguinte, eu até tenho alguma coisinha em ouro, certo? O Bitcoin é um ativo que ainda está muito volátil, mas eu vejo que com o futuro ele vai se encaminhar para ter uma característica mais parecida com o ouro. Então eu tenho um pouquinho de Bitcoin, eu tenho um pouquinho em ouro. Mas o que realmente me faz sentir protegido é investir em bons negócios, certo? Em boas ações, em bons fundos imobiliários. Porque, cara, eu penso assim, ó. Uma pessoa que comprou um terreno há 100 anos atrás. 100 anos, cara, na história aí a gente passou por crises fortíssimas no mundo, no Brasil e no mundo. A gente passou por guerras, a gente passou por crise de moeda aqui no Brasil, a gente passou por governo corrupto, a gente passou por tudo, cara. Se a pessoa comprou um terreno, ela ainda tá com esse terreno lá. Inclusive, eu tenho terreno também, que é uma forma de me proteger, certo? Terreno não tem erro. Fundo imobiliário, não tô falando de fundo de papel, fundo de construção, fundo de não sei o que, esses fundos que ficam fazendo um monte de manobra aí. Tô falando de fundo imobiliário raizão mesmo. Tipo o FIB, que é por isso que eu gosto tanto dele. O que esses fundos imobiliários têm? Uma carteira de imóveis, um conjunto de prédios, um conjunto de galpões lá. Não tem erro. Nunca vai sair de lá aquele galpão. Então eu pego um fundo imobiliário raizão, tiozão lá, que não fica fazendo um monte de firula aí no mercado financeiro para tentar tirar retorno. Não, o tiozão, que ele montou uma carteira 100% em imóveis e não faz nada além daquilo. Deu uma crise fodida. O que acontece? Não tem o que acontecer nada com esse fundo imobiliário, cara, porque o imóvel está lá. Pode desvalorizar 50%, 60%, 70%. Calma, espera, porque vai passar a crise e o imóvel vai voltar a ter valor. Imóvel sempre foi assim e eu não vejo como ser diferente. Então, por isso que eu digo às vezes, Leandro, eu não gosto de investir nesse fundo imobiliário aqui porque paga só 0,6%. Paga 0,6% ao mês, mas é o tiozão. Tem o fundo imobiliário, tem lá um conjunto de imóveis, só imóveis, não tem dívida, não tem nada, é redondo. Eu simplesmente estou investindo em imóveis. E o seu fundo imobiliário, que é o queridinho que paga 1%, 1,2% ao mês, está investindo em tudo quanto é coisa. Está fazendo dívida, está se alavancando, está investindo em dívida imobiliária, está investindo em imóvel na planta, está fazendo de tudo. Se der uma crise, estoura tudo, vai tudo para o ar. Some tudo o patrimônio do fundo. Então é isso que vocês têm que aprender a enxergar. Risco, retorno. Tá com retorno muito acima da média? Tem risco. Não tem como fugir, tem risco maior. Pode ter na carteira? Pode. Mas não vem me dizer que o bom é o de 1,2%, porque o de 0,6% paga muito pouco, sem me falar de risco. Porque é injusto. Tá entendendo?
Então, como é que eu me protejo do cenário global? Investindo em ativos que eu olho assim e penso, cara, esse ativo aqui não interessa o tamanho da merda. Os caras vão sair lá na frente. Empresas de qualidade, tem empresas no Brasil que tem mais de 100 anos. Como é que os caras atravessaram por tudo? Pelas crises globais, tudo que eu falei aqui. Pega uma Klabin da vida. Como é que os caras atravessaram por tudo? Tem gente que diz que a Klabin é ruim ainda. Como é que os caras estão mais de 100 anos aí? Esse tipo de coisa você tem que aprender a olhar. Coloca o seu dinheiro ali e fica tranquilo. Vai curtir a vida com a tua família. É isso que a gente faz aqui na estratégia. Quer aprender comigo? Link na descrição. Sempre tá os links aqui. Vamos lá. Com a confirmação do segundo turno, o que esperar do mercado? Cara, isso aqui eu vejo que o mercado já tá dando aquela respiro, tal, tá indo, voltando, né? Por quê? Porque o mercado, ele sempre quer um presidente e um governo como um todo, porque governo não se trata só de presidente, que seja mais pró-mercado, ou seja, que seja mais liberal, que pense mais em redução de imposto, que pense em desburocratização, que essas coisas todas dão mais liberdade para as empresas prosperarem, certo? E essa, cumpra ou não cumpra, é uma característica mais da agenda do governo Bolsonaro, certo? Já a agenda de esquerda, as propostas do Lula é o contrário. É taxar as empresas, dar proteções em excesso aos trabalhadores, burocratizar isso, burocratizar aquilo. Isso sufoca o mercado, faz com que uma empresa tenha dificuldade de crescer, de prosperar. O mercado não gosta disso. Então, por que o mercado subiu um pouco já depois que terminou o primeiro turno aí? Porque a bancada de direita, ela foi bem maior do que a de esquerda, certo? Já pode-se dizer que a direita venceu. Não venceu ainda com o presidente, talvez até perca. Não sei o que vai acontecer, deixa aqui nos comentários o que você acha. Mas a bancada, né, a Câmara de Deputados, o Senado, você vai ver que, se você for pesquisar, você vai ver que mais da metade é de direita. Depois tem ali uns 25, 30% que é de centro e só uns 20% de esquerda lá. Então, por mais que o Lula entre, ele tá com as mãos atadas, ele vai continuar algemado, certo? E aí, o que acontece? O mercado já viu que ele não vai conseguir fazer aquele oba-oba que fez com as contas públicas no passado. Agora a coisa está um pouco mais difícil, que a bancada está travando. Então o mercado já enxergou isso como positivo e já deu aí uma respirada, né? Só que isso também, galera, é oscilação de curto prazo, é mercado especulando em cima de política. Agora, para nós o que importa no longo prazo é o resultado das empresas, né? Não interessa se vai entrar o Lula ou o Bolsonaro, o que a gente vai ter que fazer é o quê? Continuar olhando o resultado das empresas. Independente de um ou de outro que entrou, se as empresas estão com resultados bons, a cotação vai subir, o dividendo vai aumentar. E aí a gente continua investindo nela. Pô, essa empresa que gostava tanto, mas infelizmente o novo governo aqui piorou as coisas para ela. Tudo bem, então eu reduzo a minha posição ou desmonto a minha posição e vou procurar outra que esteja bom. Sempre tem alguma coisa boa. Na história da nossa Bolsa de Valores, independente de crise, de governo e de política, e se é de esquerda ou se é de direita, e o que foi feito, sempre teve meia dúzia de bons negócios para investir. E é ali que a gente coloca o nosso dinheiro. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!